Então, onde começamos hoje, nós temos estas distintas mulheres, depois de termos visto tanta crueldade com o Senhor Jesus, da parte dos homens religiosos, até mesmo da parte do seu discípulo, Judas Iscariotes, que vendeu o seu Senhor por 30 moedas de prata, preço de um escravo ferido. Esse era o preço que se pagava pelo escravo ferido no Antigo Testamento, estava na lei. Depois dele ser julgado injustamente, tanto pelo poder político como religioso, nós temos estas distintas mulheres. Diz aqui, muitas mulheres. Não sabemos o número delas. Temos o nome de algumas aqui que se destacavam e se destacaram. Mas o registro é que eram muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Sem dúvida, eram irmãs, mulheres salvas, mulheres que um dia tiveram um encontro com Cristo pela fé. Mesmo ele andando pessoalmente, elas foram abençoadas de alguma maneira. E nós vemos que agora elas têm um coração para servir a Ele. Interessante porque os discípulos do Senhor, os 11, pelo menos 10 estão foragidos, estão longe, fugiram. Nós temos no Evangelho de João, que João, um dos discípulos, ele estava por ali. Ele acompanhou a crucificação, acompanhou o julgamento do Senhor Jesus, acompanhou a crucificação. Mas os outros 10 aonde estavam? Então nós temos aqui pelo menos 3 nomes: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Depois nós vamos pensar um pouco sobre elas, e é interessante ver o papel das irmãs na obra de Deus, a importância da mulher cristã na obra de Deus. Deus não passa por alto o que as irmãs fazem. Está aqui registrado, não só esta, como tantas outras irmãs nas Escrituras, a importância delas. Vamos pensar depois um pouquinho. Depois, na continuação, nós temos este discípulo também. Um discípulo, vamos pensar depois sobre ele, tem um pouco mais dele nos outros evangelhos. Ele era um homem que fazia parte do Sinédrio, dos judeus, da liderança de Israel em Jerusalém. Diz que ele era rico, inclusive que ele tinha comprado um sepulcro novo para ele, feito num horto, num jardim, perto da onde o Senhor Jesus foi crucificado. E ele até então nunca tinha se declarado publicamente, mas neste momento ele aparece. Nós vamos pensar também um pouco sobre a previdência de Deus. Como é que Deus age quando às vezes aparentemente nada pode mudar o curso daquilo, mas nós vemos Deus agindo aqui. E vamos ver até profecias lá em Isaías a respeito do Senhor Jesus, que este homem é uma peça importante para o cumprimento daquela profecia. E termina esse capítulo, nós vemos estes homens, nós vemos que o Senhor Jesus, enfim, é sepultado, é colocado no sepulcro, e os líderes religiosos preocupados com aquilo que o Senhor tinha falado. Mais uma outra profecia. Temos duas aqui, uma de Isaías, capítulo 53, versículo 9, e depois nós temos o Senhor Jesus ter dito que como o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou no ventre do peixe, o Filho do Homem estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra,
mas que ele ia ressuscitar. Estes homens preocupados, não tanto com a ressurreição dele, mas com talvez os discípulos roubarem o corpo e sair aí o anúncio que então Jesus ressuscitou. Eles pedem para selar a pedra, para que fosse guardado o sepulcro, e eles foram atendidos. Mas como nós já pensamos, até nisto o inimigo é frustrado, os seus planos. Nós vemos que isto deu maior valor, maior certeza, maior verdade à ressurreição de Cristo. Então, com a ajuda de Deus, eu convido os irmãos para participar do estudo, começando no versículo 55. Se algum irmão quer fazer um comentário geral sobre essa parte que lemos, esteja à vontade, senão vamos começar nestes dois versículos que falam destas mulheres, 55 e 56. Que o Senhor nos ajude. Como nós vemos a mão do Espírito Santo mesmo, porque as irmãs aqui, salvas, como você já destacou, por Cristo, o Espírito Santo, ele deixa, e a Bíblia toda nos mostra, não tem rebaixamento da mulher para com o homem. E na sociedade, quem sabe, poderia ter isto. Mas aqui nos mostra a importância, a devoção que as mulheres estão prestando aqui para o seu Senhor. Sim. E não só nesta parte, em outras partes, assim, a gente vê várias irmãs no sentido de devoção para com o seu Senhor. E a importância que Deus dá para uma irmã. Sim. Como dá para o irmão também. Então a Bíblia nos mostra isso, que não tem diferença. Sim. Nas coisas de Deus existe essa frase criada pelo diabo, o machismo e o feminismo. Isso é uma coisa criada pelo diabo. Não, isto não existe no plano de Deus. Isto veio para estragar a ordem administrativa que Deus deu na criação do homem, ocupar um papel na criação, e da mulher ocupar um outro papel na criação. Mas isto não deixa a mulher num nível menor, inferior, como também na igreja. Isso nós temos em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo justificando este mal-entendido, porque lá ele diz que Deus é cabeça de Cristo. O homem é cabeça da mulher. Cristo é a cabeça do homem. Então, se esta ordem administrativa de Deus, aquele que está sujeito a ele significa inferioridade, então quer dizer que Cristo é inferior a Deus. Coisa que nós não vamos concordar, não vamos aceitar. Então, Deus estabelece na sua criação ordens administrativas para homens, para o homem e para a mulher. Mas com isso não faz dela algo inferior, em segundo lugar, mas sim que a mulher tem um papel a desempenhar tanto na criação como na igreja, hoje, né? E o homem também. Cada um tem que desempenhar o seu papel. O homem não vai ser cobrado por fazer o papel da mulher, e a mulher também não vai ser retribuída se ela faz o papel do homem. Ela está fora do seu lugar e fora do seu contexto. Ela não vai ganhar mais. Pelo contrário, possivelmente vai ter prejuízo, porque enquanto ela está fazendo o papel do homem, ela está deixando de fazer o seu papel. Não é bem o nosso estudo aqui, mas a gente levanta isto porque às vezes existe confusão, e principalmente no mundo. O mundo secular, e às vezes, infelizmente, pode surgir o pensamento até entre as irmãs,
que não deveria acontecer isto, né? Nós temos aqui que é dito aqui, estavam ali olhando de longe. Mas nem sempre elas estavam longe. Nós temos em João capítulo 19, versículo 25, diz: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E João também estava ali. Enquanto o Senhor Jesus estava vivo na cruz, então, eles estavam ali próximo, até o Senhor Jesus falou com João em relação à sua mãe. Estas irmãs estavam ali, pelo menos aparece estas três, e João, mas sem dúvida as outras também estavam, que não aparecem os nomes. Mas agora, depois de toda aquela situação, de certo, os soldados por ali e que guardavam, agora elas estão mais longe. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Interessante essas duas palavras, né? Seguido e servir. Interessante que no versículo 57, a respeito de José de Arimateia, fala que também era discípulo. Então dá a entender que elas eram discípulas, porque segue ali Então a importância, estavam seguindo ao Senhor Jesus Cristo, estavam para o servir, dispostas, além de seguir Ele, estavam dispostas para servir. Sim. O papel das irmãs é importante, mas acho que você não concluiu, né? Não, eu só ia dizer que é o significado de discípulo, né? Sim. O discípulo é aquele que segue, né? Durante a jornada e a vida do Senhor Jesus, as mulheres aparecem servindo Ele. Lucas capítulo 8 diz assim: e aconteceu, depois disto, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, é a que nós temos aqui, Maria Madalena, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então, elas não foram esquecidas. Não foram esquecidas. Tem serviço para as irmãs na obra de Deus. Não pode pensar que serviço na obra de Deus é só quem abre estudo bíblico, quem prega o evangelho, quem sai distribuir folheto, aqueles que fazem ministério. As irmãs têm que, dentro da vontade de Deus, procurando a direção de Deus, Deus vai abrir portas e esferas onde elas podem atuar. Já faz um grande papel em suas casas, cuidando dos seus filhos, procurando colocá-los na doutrina e na administração do Senhor, cuidando do seu lar, marido. Além disso, as mulheres já têm muita coisa para fazer. Já fazendo isso, já estão fazendo ao Senhor quando a fazem para o Senhor. Mas nós vemos que elas podem fazer mais ainda. E não vão ser esquecidas. Né? Isso é bom, o Senhor não esquece. Talvez os irmãos não estão vendo, os irmãos da igreja não estão vendo,
talvez ninguém está vendo, não está sendo valorizada como devia ser valorizada, mas se elas estão fazendo ao Senhor, vai chegar a hora quando o Senhor vai recompensar não só as irmãs, mas todos os irmãos, todo o povo de Deus. Então, isto é bom nós sabermos desta grande verdade. Estou anotando que experiências sem igual elas tiveram, né? Se elas não fossem se aproximar da cruz, elas não teriam esta experiência. Elas ouviram as primeiras palavras do Senhor Jesus Cristo, como também as últimas. Sim. Eu estava pensando, elas eram salvas. E quem não é salvo, né? E ouve as primeiras e as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, pode acontecer? É. A porta está aberta, por enquanto. Existe um convite do Senhor Jesus Cristo para a salvação. É bom aproveitar enquanto é tempo, né? Ser salvo. Aproveitando o gancho que tinha dito das mulheres, pode ser que nós não tenhamos dado o devido valor a elas, mas Deus dará, mas pode ser que um irmão desanime assim, faz alguma coisa que nós não dê valores, mas tem que confiar e fazer aquilo para Deus, né? Que Ele dá o devido valor que ela merece. Logo, aqui no céu sim, ela terá o verdadeiro valor. O que nós fizemos, tanto irmãs ou irmãos, devemos sempre ter em vista que estamos fazendo para o Senhor, na direção do Senhor. Então, sabemos que o Senhor há de recompensar. O Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 5, nós já estudamos, daquilo que é feito para os outros ver, e os outros aprovam até estão aprovando. Então ele diz, olha, vocês já receberam o vosso galardão. Já recebeu. Então não tem mais nada para receber. Então é melhor talvez que ninguém diga nada, e é normalmente o que os irmãos fazem. Por dizer nada não significa que não estão concordando, não estão apoiando, mas às vezes podemos tirar o lugar de Deus e dar honra demais àquilo, quando na realidade a honra deve vir do Senhor. Então, se não tem ninguém dizendo que não é para nós fazer, é sinal que temos o apoio dos irmãos e alguém tem que fazer aquilo. Né? Pode ser alguma coisa simples, mas talvez quando aquele irmão faltar, aquela coisa simples, todo mundo vai começar a notar. Pois é, ele não está aí mais para fazer e a coisa agora ninguém faz. Mas ele fazia. Né? Então, todos os irmãos devem estar ocupados com alguma coisa. Não existe, ninguém foi colocado na igreja de Deus só para ser salvo. Todos têm a sua parte. Inclusive, estar nas reuniões é uma das obras, uma das obras do crente. Estar aí, presente. Não vir só para ficar em casa, escolher reuniões, esse crente não está bem espiritualmente. Falta comunhão com Deus, falta compreensão. Isso não está certo. Ele faz parte de uma igreja, ele aceitou entrar numa igreja local do qual ele faz parte, ele tem compromisso com ela. Né? Então, mas às vezes acham que isto não é importante, a sua presença não é, isso é falta de compreensão. É uma obra para Deus também. Né? Os crentes ficam animados, vendo os outros irmãos, mas ele está fazendo aquilo para Deus. Né? Os irmãos apreciam a presença dele, de todos. A importância é muito grande dada pelo Senhor. Está sendo falado das irmãs, eu lembrei do nosso irmão, o Sr. Roberto, de chegar em uma determinada igreja no sul e não ter ninguém lá pela manhã para celebrar a ceia do Senhor. Mas uma irmã tinha ido embora.
porque não tinha irmãos. E ele foi até a casa dela. E à tarde os dois se reuniram e puderam celebrar a ceia do Senhor. Sim. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, ela é importante. Talvez as irmãs não percebam isso, ou nós não percebemos isso, mas isso é muito importante. Sem O dúvida. Senhor dá distinção para essas mulheres aqui. Ele que deu. Nós vemos tantos homens aqui, né, Josué? Homens, pessoas envolvidas com toda essa situação, mas aqui nós temos uma distinção bem. Pessoas que estavam ali seguindo o Senhor, servindo Ele. E sabe, até me envergonha, porque eram mais mulheres, talvez, na classificação do que homens. Só João, Só que João. aparece algumas vezes, E né? Pedro, algumas vezes escondido de longe, que Longe. Foi embora depois. é isso. E os outros? E elas estavam ali, ao lado. Como lemos em João, elas estavam até perto da cruz. A mãe dele estava ali. João ouvindo as palavras dele. É isso. Às vezes os mais valentes fisicamente, aqueles que na hora realmente de mostrar, de testemunhar, às vezes são os que correm. E aqueles mais simples são os irmãos que estão aí. Elas não estão dizendo nada, né? Elas não estão... Mas a presença delas com Cristo foi lembrado, está lembrado aqui. Esses são crentes que estavam aí na hora das horas boas e nas horas ruins. Eles estão aí presentes. Ora, Pedro, que na hora até tirou a espada e cortou a orelha, cadê ele? Não precisava fazer isto. Só a presença dele ali, né? Já o seu nome ia estar aqui. Ia dizer muitas mulheres e Pedro, mas não tem, né? Como você está falando ali, José, sobre o crente, a reunião, eu acho que é importantíssimo. Você desenvolve melhor o crente saber que quando ele está na reunião, quando ele vem à reunião, principalmente na ceia, ele está formando o corpo de Cristo, reunidos formando o corpo de Cristo. Não é uma simples reunião, mas formando o corpo de Cristo, que é onde ele é o cabeça. Sim. A igreja estando reunida, se o crente está faltando, às vezes por motivos que não é que ele está doente, serviço, simplesmente ele não quer ir ou ficou em casa por algum outro motivo, sendo por qualquer motivo, enfim, a presença dele faz falta na reunião, né? Mas se é motivo, vamos dizer, que não seja legítimos, não é o trabalho, ele tem um compromisso com aquilo, não é a doença, mas ele gostaria de estar lá. Mas a outra situação ele tem dúvidas, né? Ele não está tão animado. Mas ele faz parte daquela igreja local e o corpo está reunido, mas falta ali um membro. Então, não está certo. Não. O crente, a presença dele, como nós temos aqui, a presença só, esta é a maneira correta. A sua presença. Lembrando também das irmãs, que elas não pregam, né? Não sobem no culto, não oram, né? Mas, como aqui diz, né? Elas olhando de longe, mas a presença delas estavam ali, junto com o Senhor, de longe. Então, elas não fazem isso aí, né? A gente esquece. Mas como aqui, elas estavam lá. Estavam lá, servindo em espírito. Outra coisa que me chama a atenção também, aqui só se vê falar nos homens os homens crucificaram o Senhor, só dá homem, como não tem assim, ó, tal mulher condenou o Senhor Jesus. Só os homens. Eu penso na mulher de Pilatos, né, que ela disse para ele, né, que não entrasse aquele assunto, né? Naquele assunto ali, deixasse aquele justo, né? Ele disse. Ela estava entendendo. Né? Sim. Então, as irmãs, elas não fizeram presença na morte do Senhor Jesus. Estavam juntos, mas de longe, servindo.
Então é muito importante, isso chama muito atenção, né? Como, voltando ao assunto da pregação, as irmãs não pregam, não oram, né? Mas estão observando, estão servindo, né? Em espírito. Muito Às vezes, pelas irmãs não pregarem, não orarem na igreja local, mas elas podem fazer isto na sua casa, né, não estando com seu esposo, aí com os filhos, orar com os filhos, ensinar seus filhos, falar para uma senhora, para um homem sobre o Evangelho, um rapaz. Então, ela não tem esse papel na igreja local, não significa que ela é inferior na igreja local por não fazer isto, mas ela pode fazer fora da igreja local, onde tem muito espaço para ela fazer. E às vezes o que acontece, como a irmã não precisa abrir um estudo, não precisa pregar o Evangelho, não precisa fazer um ministério na ceia, uma outra reunião, o estudo da palavra de Deus para as irmãs é deixado de lado. Nós temos aí a palavra de edificação, que é um resumo de alguns estudos feitos por irmãos. Será que todas as nossas irmãs, não só em Sombrio, as igrejas no Rio Grande do Sul, Passo de Torres, será que todas as irmãs leem estudam aquilo, conferem na sua Bíblia? Eu visitei uma igreja onde as irmãs estudam a Bíblia. Elas estudam a Bíblia. Era uma igreja que estava desviada. E as irmãs começaram a estudar a Bíblia e colocar elas em prática as coisas que começaram a ler na Bíblia. Elas. Depois os irmãos, agora que eles estão estudando a Bíblia para colocar certas coisas em prática, quanto que as irmãs já sabem, já estão avançadas, e elas leem a Bíblia. Leem e estudam a Bíblia. E elas não falam na igreja, não ministram na igreja, mas elas estudam a Bíblia. Então, às vezes eu vejo que às vezes pode criar esta ideia. Então, como eu não falo, eu não preciso estudar, não preciso saber. Eu preciso ter esse capricho, mas não é isto. Nós vemos irmãs na Bíblia muito conhecedoras das Escrituras. Temos a oração de Ana no Antigo Testamento, em que, lendo a oração dela, podemos notar, aquela mulher conhecia as Escrituras, ela conhecia as promessas de Deus, ela conhecia as histórias da nação de Israel, ela conhecia coisas espirituais, interpretação daquilo que ela leu, como também nós temos isso em Maria, uma moça solteira, aí noiva, mas era jovem. Mas ela também conhecia, leem a oração dela, porque todos já leram. Note a profundidade das palavras dela. Então, não existe esse pensamento, e se existe essa prática, está errado. Irmãs têm o mesmo compromisso dos irmãos de estudar a sua Bíblia, de ler. Recebem livros aí como as glórias, que nós estamos aí, quantas glórias avançadas, né? Glória da Graça foi a primeira. Será que todos os homens e todos os irmãos e todas as irmãs já leram esses livros gratuitamente? Então, é um compromisso, não? É o nosso compromisso, tanto irmãs e irmãos ter o mesmo nível espiritual. E nós vamos receber isto através das Escrituras. Isso é uma coisa certa, né? Esta semana eu já estava lendo o livro de Josué, né? A prostituta Rabi, né? Ela salvou a família dela lá do Jericó, né? sim, Por ter entendido que era o povo de Deus que estava vindo, né? Então, as irmãs têm esse poder de saber que existe um Deus maravilhoso e com elas já encaminhar alguma coisa na casa, né? sim. Como aquela irmã também. E uma irmã assim, né? Ela vai ajudar muito o seu esposo, né? Nós podemos pensar aquele casal, Ananias e Safira, né? Se a mulher tivesse um nível espiritual melhor do que o seu marido, ela não tinha morrido junto, não tinha mentido sobre aquele assunto. Mas dá para ver que o nível espiritual dos dois era o mesmo.
em Atos capítulo 5, não sei se todos sabem o que estou me referindo, né? Quando eles venderam aquela propriedade, e chegou o marido, entregou o dinheiro e disse que era tudo. A mulher não precisava ter acompanhado a mentira do marido se ela tivesse um nível de espiritualidade melhor do que o dele, mas dá para ver que não tinha. Então, às vezes, uma mulher espiritual, né, pode ajudar muito o seu marido e ambos crescerem juntos. Esse é o método, o conselho divino, né? Então essas irmãs vinham de longe, da Galileia. Galileia ficava longe, ficava ao norte, eles estavam em Jerusalém, na Judéia. Entre as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então vamos pensar um pouquinho nessas três senhoras aqui, três mulheres. Maria Madalena parece que era solteira, porque tem o nome da cidade dela. Não diz o nome do marido e nem o nome dos filhos. Era uma maneira de se identificar certas mulheres. Olha como nós vemos as duas outras. Maria, mãe de Tiago. Então os filhos, Tiago e José. E a outra, Maria, mãe dos filhos de Zebedeu. Tem o nome do seu marido. Então Maria Madalena era aquela que tinha 7 espíritos imundos e o Senhor Jesus expulsou. Maria, mãe de Tiago. Tiago é o Tiago menor que aparece. Ele era um dos discípulos do Senhor. Esse José, nós não temos informações. E a mãe dos filhos de Zebedeu. Essa Maria, a primeira Maria, era o esposo dela se chamava Alfeu. Nós temos isto quando fala sobre os discípulos do Senhor, e depois nós temos esta outra Maria, os filhos de Zebedeu, todos sabem, Tiago e João, né? O outro Tiago, que foi aquele que morreu, foi morto por Herodes em Atos capítulo 2. Normalmente estava esse Tiago e João no círculo dos 3 discípulos, que o Senhor sempre convidava com Pedro. É interessante nós notar que temos aqui uma mulher solteira, temos uma mulher que destaca os filhos dela, diz mãe, Maria mãe, e temos a mãe de Tiago e a mãe dos filhos de Zebedeu, então esposa. Nós temos 3 destaques das mulheres aqui. Uma solteira, uma que tem filhos, papel de mãe, e a outra que tem marido. A que tem filhos tem marido também, mas o destaque do Espírito Santo é em relação ao seu marido. O seu marido, ela era o esposo dela, se chamava Zebedeu. Então, tanto a irmã solteira, a irmã que tem filhos, a irmã que tem marido, pode servir ao Senhor. O Senhor sabe que ela é solteira, se ela serve ao Senhor. O Senhor sabe que ela tem filhos, que ela serve ao Senhor. O Senhor sabe que ela tem um marido e que ela serve ao Senhor. Notamos como o Senhor observa tudo, né? Nós não observamos, mas o Espírito Santo, ele observa, ele anotou aqui para nós lermos e vermos como Deus lida com as coisas. Ele não lida de qualquer maneira. Ele aprecia. E está dizendo aqui, vieram, até da onde elas vieram? Vieram da Galileia. Não para passear, não foram fazer um passeio lá em Jerusalém, conhecer o templo, diz aqui, para servir. Isto não significa, irmãos, que os crentes não podem sair, tirar férias, sair para passear. Não é essa a ideia, porque às vezes pode se interpretar mal e crentes começarem a dizer isto. Mas não é isto. Mas
Mesmo às vezes onde o crente está passeando, ele está pensando na obra de Deus. Surgindo a oportunidade, ele está aí pronto para ajudar uma pessoa, evangelizar. Ele está trazendo descanso físico para o seu corpo, para a família, mas ele nunca tira férias de Deus, né? Ele não entra de férias de Deus, das coisas de Deus. Ele tem sempre Deus como seu objetivo. Nós não vemos que Maria Madalena era prostituta, né? Muito se defende a respeito disso, ou adúltera. Aham. Enfim, tantos filmes e livros, que ela era isto, mas não tem Sim. nas escrituras Não. a respeito disso dela. Quem sabe até tinha propriedades, porque em Lucas capítulo 8 diz que serviam com suas fazendas. Sim. Depois de E ela está lá na lista, E né? ela está nessa lista. Aham. É a característica que a gente ouve Sim. a respeito dela. E não esse respeito de ser engano, né? E para fazer essa viagem aqui, possivelmente que ela era bem financeiramente, né? Porque se fosse pobre não ia estar andando assim e estar servindo o Senhor, não só pessoalmente, mas ela também servia com seus bens. E sem dúvida o Senhor visitava e os discípulos a casa dessas irmãs, né? A casa delas estava aberta para o Senhor Jesus e para os seus discípulos, para o que precisassem. Os irmãos teriam mais alguma coisa sobre estas irmãs? Se não, nós podemos passar para José de Arimateia. Então, vindo à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus, e este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, e José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Vemos elas de novo aí. Estão interessadas no assunto, né? Não só ver o seu Senhor, acompanhá-lo, mas até o sepultamento dele. Elas não estão fazendo ali força, né? Porque era serviço braçal de homens, mas a presença delas. A presença, nós vemos que o Senhor está notando. Está aí elas assentadas disso, de fronte do sepulcro. Então vamos pensar um pouco neste outro irmão aqui, José de Arimateia. Em Marcos, nós temos algumas coisas em Marcos, por exemplo, Marcos capítulo 14, 15, fala um pouco dele. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Um senador, ele fazia parte do Sinédrio, ele não era um senador tanto político, mas religioso. João capítulo 19, depois nós temos José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus. Então Nicodemos aparece em João, como ele tem a história dele lá. Os leitores de João iam saber quem era Nicodemos. E Nicodemos aparece também no capítulo 8 de João, onde ele fazia parte do Sinédrio, então eles eram conhecidos. Mas eu queria notar em João capítulo 19,
versículo 38 diz: depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus. Essa palavra aqui significa que o Senhor Jesus estava discipulando ele, não pessoalmente, mas ele estava observando o Senhor Jesus há tempo, vendo as suas palavras, ouvindo as suas palavras, vendo os seus milagres. Ele começou, apesar a atitude dos seus colegas do Sinédrio, como que o Senhor Jesus estava dizendo. Em silêncio, ele estava ouvindo. Ele nunca chegou para Jesus e disse: olha, eu me salvei, me converti, eu sou um discípulo teu. Não, mas ele estava observando em silêncio. E ele foi salvo em silêncio. E ele ficou em silêncio com medo dos judeus de se manifestar. Mas chegou a hora em que ele teve que romper. Como chega a hora na vida de todo crente, mesmo que ele é salvo, às vezes tem algumas ligações com algumas coisas que não combinam. Vai chegar a hora que ele tem que romper. Foi o que aconteceu com ele, com Nicodemos também. Chegou a hora em que ele teve que definir. Não dá mais para ficar assim. Note que Deus estava preservando este homem desta forma. Não que Deus quer que os crentes fiquem dessa forma em oculto, mas este homem estava nos planos de Deus. Aqui nós vemos a providência de Deus em agir. Notamos o que diz Isaías 53, versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Isso aqui está falando do Messias? Está falando do Senhor Jesus? Quem lia isso aqui antes do cumprimento, quem ia entender isto? Puseram a sepultura do Messias com os ímpios. Quer dizer, eles vão sepultar o Messias junto com os ímpios. Isso que quer dizer. Essa era a intenção dos judeus. Vão atirar naquela mesma vala, naquele mesmo lixo, no lixão, aonde eles atiravam os criminosos. É lá que eles vão atirar Jesus. Mas qual é a outra parte da profecia? E como o rico na sua morte. Deus tinha um segredo em que este homem veio a cumprir as profecias. A intenção era que ele fosse sepultado como os ímpios. Mas como rico ele esteve na sua morte. Quem poderia interpretar aquilo, se lesse aquilo, né, antes do cumprimento? Como? Hoje nós podemos ler, achar que sabemos entender a Bíblia, mas antes. Agora nós entendemos porque já está cumprido a profecia. Mas está aqui o homem. O rico tem um nome. Se chama José. E ele não sabia. Possivelmente. Não. Ele não foi porque entendeu Isaías 53? Interessante que se fosse Pedro pedir o corpo para Pilatos, possivelmente que não ia conseguir. Tinha que ser um homem de influência, né? Sim. E José de Arimateia era. Que Pilatos deu ouvido para ele. Então, como Deus... Isso a gente vê em outras passagens, né? Porque o apóstolo Paulo preso, o homem pregando o evangelho para os carcereiros. Então, e tantas outras, né? Que a gente vai ver por ler o final da história. Mas a condução a gente às vezes não compreende. Então, por isso que cada irmão tem o seu papel perante Deus. Nós não precisamos estar dizendo o que cada um deve fazer. Não é coisa relacionada à obediência, às coisas de Deus, mas no serviço de Deus. Às vezes são convidados, como uma distribuição de folheto, convite. Então, irmãos podem ir, tá? Mas tem coisas que só aquele crente, aquela irmã vai fazer e pode fazer. Então,
por aquele crente, aquela irmã não estar muito envolvida, mas ela está em comunhão com Deus, não é. Então ela vai ter a sua hora, vai ter o seu serviço, não é ativa por falta de comunhão com Deus, é uma coisa diferente. Como nós vemos aqui, Deus na sua providência, usar este irmão, este homem, que estava em oculto. Deus, a providência de Deus, lida com aquilo que nós chamamos a ordem da natureza, né? As coisas naturais. Então, a providência de Deus pode agir assim. Podemos ter exemplos, vários exemplos nas Escrituras. José no Egito. José, o filho, é um dos filhos de Jacó. Deus, ele sabia da grande fome, mas ninguém sabia. Só ele. Então era necessário para que José chegasse no trono e fosse o segundo governador no mundo daquela época, fosse vendido pelos seus irmãos, fosse morar numa casa, fosse acusado por aquela mulher, fosse para a prisão, e um dia da prisão aquele homem sobe e é o segundo governador. Através dele, Deus salva toda a família de Israel, os poucos que estavam na época, ficam lá no Egito 400 anos e de lá formam uma nação. Isto é a providência de Deus. Deus não fez nenhum milagre. Não tem nenhum milagre, mas é a providência. O que é milagre, para diferenciar o milagre e a providência de Deus. Temos, por exemplo, no livro de Esther, a rainha Vasti, que era a rainha, desobedeceu o rei, foi deposta. O rei procura uma nova rainha, entra Esther na história. Para quê? Para novamente salvar a nação de Israel. Não tem nenhum milagre lá, mas tem a providência de Deus. Então, nas nossas vidas hoje, Deus, por exemplo, olha onde Deus mexeu no governo, mexeu na agricultura, mexeu no presídio, mexeu com o governador. Então Deus está fazendo isso hoje, né? E é o que temos aqui. Aqui não temos nenhum milagre, mas temos a providência de Deus. Deus, Ele escolhe, Ele age. E as decisões das pessoas, Judas, por exemplo, né? Estava nas Escrituras que alguém ia trair o Filho de Deus, ia vender ele. Não foi Deus que escolheu Judas, mas ele fez o seu papel. As suas escolhas entraram na providência de Deus. Então, este homem, nós vemos que ele faz parte disto. Você comentou sobre a forma dele estar oculto, né? Uhum. Poderia ser para os homens, mas para Deus ele não era oculto. Não. Deus sabia. Uma das coisas que eu gostaria de destacar, que é interessante nós pararmos e analisarmos em toda essa história que foi real e é real, a Bíblia nos mostra a verdade de Deus, são a diferença dos homens ímpios e das pessoas salvas. Há um destaque grandíssimo aqui. Só que algo mais interessante, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sim. E todas as obras que são feitas aqui com amor, com carinho, com dedicação, mas são aqueles que compreendem que aquele que estaria é o seu Senhor. Sim. Então, José, de Arimateia, ele foi servir ao seu Senhor. E talvez pessoas que estejam conosco que não compreendem o que a gente esteja falando, mas para compreender esse assunto precisa ser salvo, né, Josué? Sim. Começa com um novo nascimento, começa com a salvação. Isso vai mudar o destino, vai mudar a vida e vai começar a entender. Sem a salvação, a pessoa pode ser religiosa, pode ser até batizada, pode fazer parte de uma denominação, mas na realidade ela não tem essa apreciação pelo Senhor Jesus como seu Salvador e como seu Senhor.
Você destacando isto, nós podemos ver, mesmo ele sendo um discípulo assim, Deus podia contar com ele. Né? Não é aquele crente oculto e desviado, né? Afastado do Senhor, mas ele está ali. E Deus sabe, na hora eu posso contar com ele. Ele é fiel a mim. O que eu colocar nas mãos dele, ele vai fazer. Aquilo que é para ele fazer, ele vai fazer. É diferente de um crente fraco, desanimado, desviado. Tem os dois casos, né? Vocês querem? Não, isso. Eu gostaria de destacar, Sim. porque são pessoas que Importante. salvam, né? Posso uma pergunta? Sim. Como tu e o irmão lá leram aquela passagem de Jesus entre os mortos, né? Que o irmão citou ali, Sim. né? E o irmão também citou que é difícil de saber, porque a gente antigamente não sabia, né? Agora que o irmão explicou. Sim. Isaías 53 e aquela parte. Sim. Isso. Certas profecias que já se cumpriram, então é fácil da gente... Analisar agora. mas aquilo lá, uma pessoa lendo naqueles dias, como associar aquilo ao Messias, e principalmente ao Messias, que eles pensavam que ele só vinha para reinar em glória, e nem imaginavam a sua morte, né? Mas agora nós temos aquilo claramente. Aí o irmão não pega nada naquela palavra que o irmão pregou para nós. O irmão não pega ele entre os dois ladrões, também assim, não poderia analisar, né, irmão? Porque ele foi no meio de dois, né? Sim. Né? Só uma perguntinha, ele estava no meio de dois pecadores, né? Isto. Sim, ele foi contado com os transgressores. Isso está lá também. Né? Contado com os transgressores. Isso. Isso quer dizer que ele está contado com os transgressores, mas ali está falando da sepultura dele, né? Eu li sobre a sepultura. Sepultura. Foi o crucificamento, né, irmão? Que ele está entre os dois ladrões. Isto. Perdão, perdão. Na sepultura ele teve, e puseram a sua sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Mas só tinha sepultura, né, irmão? Não era? Né? Sim, só um, para ele. Para ele só tinha um, Para ele. né? Sim, para os outros não. Possivelmente aqueles dois malfeitores foram jogados no lixão da cidade lá, ou no lugar onde botavam os indigentes, né? Eu acho que eu já atendi mais ou menos dois clientes, acho que o Josué lembra de um, que estavam construindo a sua sepultura, né? Aham. Seu Alfeu, né? Esqueci o nome dele, né? Senhor de bastante idade, que morava na frente da... Eu acho que atendi outro também. Construíram a sua sepultura. Interessante que esse sepulcro novo aqui era para ele, para José de Arimateia. Era dele. E quando se morre, né, morre um filho, o pai que vai cuidar das coisas no cemitério. Eu estava pensando nisso. O irmão talvez vai cuidar, vai providenciar, né, onde que é o local, vai cuidar dos negócios. Eu lembro da avó que morreu há uns meses atrás, e foi eu e o meu irmão lá cuidar, para ver se estava tudo certo, arrumar o local, enfim, arrumar essas coisas, né? Mas é que o Senhor Jesus Cristo não foi irmão, né? Mas foi um discípulo oculto, né? Deus foi esse homem aqui, José de Arimateia. Eu só estou levantando isso com o privilégio que esse homem teve, né? De ceder essa propriedade que era dele. Isso é ensinamento para nós. Sim. De ceder as nossas propriedades que nós ganhamos de Deus isto, para o nosso Senhor. Sim. É o que fez este homem, José de Arimateia. Uma propriedade dele para o seu Senhor. Interessante que também não era um sepulcro usado, porque isto poderia dar margem para a ressurreição. Quem ressuscitou? Foi o outro ou foi aquele que foi colocado? Então, um sepulcro novo. Todos sabiam que aquele sepulcro
diz que era um horto, em João diz que era um horto, que ficava perto ali daquele morro, né, onde foi crucificado, aquela montanha. Tinha um jardim. Inclusive, a Maria Madalena, quando o Senhor Jesus se apresentou para ela, ela pensou que era o hortelão, o que cuida do horto. Então, pelo jeito, era um jardim, um lugar bonito. José de Arimateia imaginava ficar num lugar bonito na hora da sua morte, sua sepultura, o seu sepulcro, né? Mas foi colocado o Senhor Jesus ali. Como o nosso horário chegou ao fim, vamos terminar com essa parte aqui. Foi colocada uma grande pedra. E depois aquelas senhoras, dá para ver que a pedra era muito grande, era uma pedra feita da própria rocha, para tapar a boca do sepulcro, que elas não tinham força, elas estavam perguntando uma para a outra, como é que nós vamos rolar aquela pedra para tirar o Senhor dali, né? Ou para visitar ele. Elas estavam levando especiarias, aroma, coisa que já tinham feito na hora da sepultura, enrolavam uma faixa, né? Junto com algumas especiarias, mas elas queriam levar mais especiarias. Então dá para ver que era uma grande pedra, uma rocha, buraco na rocha, e uma pedra que era colocada ali. Talvez elas não sabiam do que aconteceu com os soldados, né? Porque elas foram para casa porque já estava despontando o sábado. Diz aqui, vindo à tarde, então o Senhor Jesus morreu às 3 horas da tarde. O sábado ia começar às 6 horas. Eles tinham que ter bastante tempo para tirar aqueles corpos do sepulcro, o dele e dos outros, né, os soldados iam tirar, porque era sábado. E na lei era maldito, não podia deixar pendurado, alguém pendurado, morto pendurado, tinha que tirar, seja numa forca, numa árvore, na crucificação, tinha que tirar para não ser amaldiçoada a terra. Então eles tiraram, principalmente, não podia entrar no sábado, não podia deixar para o outro dia. Isso estava em Deuteronômio, está em Deuteronômio. Então, das 3 horas até as 6 horas, eles fizeram toda a preparação, colocaram o Senhor Jesus no sepulcro, fecharam a porta do sepulcro e foram embora. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.